Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando o programa Palavra Viva com a apresentação do evangelista Milvio. Irmãos, nesse momento, nós vamos fazer a leitura da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada e a pregação. Nós somos, irmãos, a geração do arrebatamento da igreja. O Senhor Jesus está voltando. Então, prepara-te, prepara a sua vida. Como é que você está diante de Deus? O que você tem feito para Deus? Bora ganhar alma para o Senhor Jesus, meu irmão. Amém? Se você não sabe pregar, compartilhe a pregação. Vamos ganhar almas. Porque o Senhor Jesus me incomoda de dia e de noite para pregar a palavra. Porque os tempos estão findos, está acabando. Estamos agora próximo demais do arrebatamento, da volta do Senhor Jesus. Depois vai ter aí a grande tribulação, um período de 7 anos, né, de perseguição da igreja, que vão ser os mártires, e que Deus abençoe cada um de nós com a sua palavra agora, hoje. Amém? A leitura de hoje está em Colossenses, falando sobre o Senhor Jesus, capítulo 1, versículo 9 em diante. Vamos ler. Senhor Deus, fala conosco, através da tua palavra, em nome de Jesus. Diz assim, ó. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Então aqui Paulo está falando sobre estar orando por novos convertidos para que fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus. O principal para nós, irmãos, é conhecermos a agradável vontade de Deus. Como é que alguém diz assim, eu sou um crente no Senhor Jesus e não conhece a vontade de Deus? Quando a pessoa se faz crente, se converte ao Senhor Jesus, o Filho de Deus, entrega a sua vida a Ele, confessa Ele como Senhor e Salvador, como ele poderá saber se ele está seguindo o Filho de Deus, se ele não conhece a palavra de Deus? Você entendeu? Então nós temos que ser cheios do conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e inteligência. Tem que ter inteligência espiritual. Se o que as pessoas falam está contra o que a Bíblia diz, está fora. Está fora. A pessoa, como é que pode uma pessoa seguir uma coisa que está contrária à Bíblia? Você entendeu? Então como é que você vai conhecer, como é que você vai poder discernir o que vem de Deus, se você não conhece a palavra de Deus? Entendeu? Aí vai ficar igual aquele pessoal que segue a mulher morta lá, ó, a Ellen Goldwhite. Vai ficar igual os mormons que seguem lá um outro cara morto lá, que viu um demônio que trouxe outra Bíblia para eles, lá dos mormons. Vai ficar igual a Testemunha de Jeová, entendeu? Um grupo de perseguidores que oprime quem está na igreja deles, com uma pressão psicológica que não existe mais nesse século. Sair da Testemunha de Jeová é a mesma coisa de deserção, crime de deserção. A igreja inteira, não é nem igreja, nem aquele povo inteiro que reúne ali, persegue ele, humilha, para de conversar, maltrata, né? O povo tem até medo de sair daquela seita. Então quer dizer, não conhecem a palavra de Deus, começa aí nesses lugares errados, daí a pouco se vê preso, enredado, né? Como um peixe que cai numa rede e não consegue mais sair. Então, meu querido, primeiro passo, você se converteu ao Senhor Jesus, conheça a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, porque quando você começa a ler, a palavra habita em você, você não aguenta ficar num lugar que não é de Deus, o Espírito Santo te mostra e te tira de lá. Tá certo? Então vamos continuar a leitura, ó. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, justamente por causa desse perigo, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Como é que a gente cresce no conhecimento de Deus, irmão? Lendo a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Irmãos, tem no YouTube, tem diversas pessoas. Antigamente só tinha o Cid Moreira, que era a Bíblia gravada. Ele leu ela inteira e gravou. Hoje tem um monte, entendeu? Entra aí, põe assim, Bíblia em áudio. Você vai ouvir ela inteira.
Você entendeu? Você vai ouvir a Bíblia inteira, a pregação inteira. Aí você põe lá Mateus, Marcos, Lucas, João. O Senhor Jesus está voltando, irmão. Então vamos para o Evangelho. Nós não temos tempo demais. Tá bom? Mas vai para o Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas, João. E aí você vai lá para as cartas. Depois vai lá para o Apocalipse. E depois aí você vai lá no Velho Testamento, Gênesis em diante. Vai ouvindo. Põe a palavra de Deus para tocar no seu celular, na sua televisão smart, no seu computador. E fica ouvindo o dia inteiro. Olha, você está se alimentando da palavra de Deus e crescendo no conhecimento de Deus. Fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. Então, nós vamos ser fortalecidos, ouvindo a palavra de Deus, no poder de Deus, segundo a força de toda a glória do nosso Deus, irmãos. Nosso Deus é glorioso, nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é vingador. A Bíblia diz que Ele é vingador. Ele é fogo consumidor. A nossa Bíblia diz assim: ai daquele que cair na mão do Deus vivo, que cair nas mãos do Deus vivo. E nós vimos já muita gente, hein? Muita. Bom, vamos lá. Seguindo a leitura. Dando graças ao Pai, que é Deus, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. E Ele nos fez enviando o seu Filho para morrer por nós, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho de amor. Irmão, nós estávamos outrora igual o pessoal que anda na Umbanda, Quimbanda, Candomblé, magia negra, voodoo, espiritismo, satanismo. Nós estávamos igual eles. Nós éramos cavalos do diabo. Você sabia que os demônios lá no centro de Macumba chamam o pessoal que ele monta lá de cavalo? Cavalo. E nós estávamos assim outrora, mas o Senhor Jesus nos libertou. Ele nos tirou da potestade, das mãos da potestade das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho de amor, o Senhor Jesus que morreu por nós. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Olha que coisa maravilhosa. Nós precisamos apenas crer no Filho de Deus, em Jesus, o Senhor Jesus, e confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Entregar a nossa vida para Ele, e Ele nos aceita. Amém? Glória a Deus. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, que é o Senhor Jesus. Porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Olha para você ver, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, que é o Senhor Jesus e o Pai, Deus, e o Espírito Santo de Deus. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Então, ele morreu uma vez só, por todos, o sangue dele, desde 2000 anos atrás, até hoje, o mesmo sangue vertido na cruz, purifica o pecado de todo mundo que se converte a ele. Glória a Deus. E de quem vai se converter ainda, irmão. Todo mundo que está entregando a sua vida ao Senhor Jesus hoje, amanhã, depois da manhã, o sangue de Jesus purifica do pecado. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Glória a Deus. Então, Deus assim o fez. E deu aí ao Senhor Jesus esse poder e essa glória. E o Senhor Jesus, quando ressuscitou, diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Toda a plenitude do poder de Deus está aí no Senhor Jesus. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então, o Senhor Jesus reconciliou, né? Deus mandou o Senhor Jesus para que reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. E o Senhor Jesus fez
se propôs a fazer, veio e fez aquilo que Deus lhe havia proposto. A vós também, que noutro tempo erais estranhos, inimigo do entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. Nós também, irmãos, que andávamos errantes por caminhos tortuosos aí, pelo charco de lodo, né? Deus nos resgatou e nos reconciliou com Ele. Então, não importa, meu querido, presta atenção no que eu vou te falar. Não importa o seu pecado. Não importa o que você fez, que talvez você nem sabia o que é pecado. Não importa a consciência pesada que você tem, não importa. Chegue diante do Senhor Jesus. Chegue diante de Deus. Como é que você chega? Dobra o seu joelho. Confessa aquela coisa que você carrega aquele peso de ter feito. Confessa a Ele. E eu vou te ensinar agora a oração que vai te reconciliar, te dar uma oportunidade com Deus agora. Entendeu? Que vai te levar à presença de Deus, o Todo-Poderoso. Para o que você estiver fazendo. Pede perdão a Deus pelos seus pecados. E faz essa oração que eu vou te ensinar agora. Tá bom? Você vai sair da condenação eterna para a vida eterna. Você vai sair do remorso, do peso da mente, da consciência, das atitudes que você teve, para a paz que vem do Espírito Santo e receber o perdão de Deus. Receber o perdão do Senhor Jesus. Receber o perdão do Espírito Santo de Deus, que a partir de agora vai habitar em você. Tá bom? Para o que você estiver fazendo e repete comigo aí. Repete agora. Senhor Jesus, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra, perdoa todos os meus pecados. Eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus. Que o Teu Espírito Santo habite em mim, guarde em mim a Tua palavra, Senhor, para eu não pecar contra Ti. Que a Tua palavra habite no meu coração e na minha mente. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Senhor, que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. E eu aceito e eu recebo agora o Teu perdão e a Tua paz. Ó Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus, me recebe como Teu servo, como Teu filho. Porque eu confesso o Senhor Jesus como meu Senhor. Eu entrego a minha vida a Ele agora. Em nome de Jesus, o Senhor me recebe. Amém. A paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. O perdão de Deus agora. Recebe, entendeu? Recebe. Creia, entendeu? E receba. Sinta a paz chegando. Essa paz está entrando dentro do seu coração pela confissão da sua boca em voz alta. Tá bom? Se o diabo de alguma maneira tentou te impedir, volta ao vídeo. E repete cada palavra que eu falei, e Deus vai completar essa boa obra na sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, que Deus abençoe a todos, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito de Deus seja com cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Amém.